Boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de biologia e estou dando aula de suporte em genética para alunos do SEDET. Vocês conseguem me ouvir bem e ver a imagem bem? Dá pra ver a imagem. O microfone tá um pouquinho baixo. Sim, também estou vendo bem a imagem. Consegue melhorou agora? Sim. Ah, tá. Aumentei um pouco. Melhorou. Tá. Se vocês tiverem alguma dificuldade para me ouvir ou para ver a imagem, me avisa, tá? Que eu tento dar um jeitinho aqui. Vamos lá. A1. Considere uma espécie 2N igual a 4 por determinação cromossômica do sexo através do sistema XX-XY, que possui dois genes autossômicos, Azão, Bzão, e o gene C ligado ao cromossomo X. Considere o macho dessa espécie heterozigótico para os genes Azão, Bzão, que possui o alelo recessivo do gene C. Letra A. Represente, através de esquemas, o comportamento dos cromossomos em uma célula durante a mitose e uma célula durante a meiose desse macho. Núcleo e interfase. Interfase, o cromossomo não está duplicado. São tracinhos. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, e o acrossômico tem C, e o outro está com alguma alteração que não está demonstrando nenhum cromossomo nele. Metáfase da mitose. É o que eu falei para vocês. Todos os cromossomos estão emparelhados. Tá vendo esse cromossomo aqui, ó, que não está demonstrando nenhum gene? Ele também está duplicado aqui. Na intérfase, o cromossomo está com um tracinho só tem uma cromática. Já na metáfase, todos os cromossomos estão duplicados. Azão, azão, Bzão, Bzão, Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Isso é importante vocês saberem que aqui está dizendo que o alelo recessivo do gene C. Toda vez que aparecer o gene C, vocês vão saber que é o gene recessivo. Ó, já na anáfase da mitose, é o processo onde as cromátides, essa parte aqui, ó, vai se separar para si, para esse lado aqui. Vocês vão saber a direção da separação por causa do centrômero. Aqui, tá vendo? O centrômero é como se fosse um citoesqueleto. Ele indica o lado para onde a célula vai quando ela está se reproduzindo. Esse lado vai para essa posição e esse lado aqui vai ser puxado para essa posição. Beleza. Na anáfase, é o processo onde essas cromátides estão sendo separadas. A célula não está com o núcleo pronto ainda, o núcleo ainda está desfeito, então o centrômero está puxando o DNA para um lado, as bases, né, os genes para um lado, e outras bases para outro. Isso vai fazer com que a célula se divida ao meio. Na telófase, está vendo aqui, ó, a célula se divide ao meio. Nessa fase aqui, o núcleo já está sendo refeito. Então, também nessa fase, o cromossomo não está duplicado. O cromossomo só se duplica na meiose, tá? Aqui, ó. Metáfase 1 da meiose. Azão, azão, Bzão, Bzão, Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Esse cromossomo aqui que não tem gene identificado vai ficar de um lado. Esse cromossomo aqui que tem Czinho, Czinho vai ficar para outro lado. Então, provavelmente, na metáfase da meiose, esse gene aqui, ó, azão, azão, Bzão, Bzão, e o gene que não tem cromossomo vão ficar de um lado. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho e o C vão ficar de outro. Na telófase 2, se formam azão, Bzão, o gene que não tem cromática identificada, outro azão, azão, outra vez o gene que não tem cromática identificada, azinho, azinho, C, azinho, azinho, C. Todos os recessivos ficam numa célula e todos os dominantes ficam em outra. Isso vocês sabem quando está descrito na questão.
olha só, represente através de esquemas comportamentos de cromossomo de uma célula durante a mitose e uma célula durante a meiose desse macho. Por que está falando isso? Porque está descrito na questão que o cromossomo ele tem autossômicos, azão, besão, e C ligado ao cromossomo X. Você sabe que o cromossomo X ele pode ser XX ou XY. Então, não acontece igual. Indique as principais diferenças entre esses dois tipos de divisão celular. Isso aqui é muito legal. Vocês precisam exercitar a escrita disso aqui. Ó. Mitose. O que acontece na mitose? Ocorre uma divisão para cada duplicação do material genético. Os cromossomos homólogos não emparelham. As cromátides irmãs de cada um dos cromossomos se separam e migram para polos opostos da célula durante a anáfase. Formam-se duas células, dois Ns, isso é, com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Já o que acontece na meiose? Ocorrem duas divisões para cada duplicação de material genético. Os cromossomos homólogos se emparelham na prófase, fazem que também ocorre a permutação. Os cromossomos homólogos se separam e migram para polos opostos da célula durante a anáfase e divisão reducional. Divisão reducional é quando ela tem uma quantidade menor de cromossomos do que na mitose. Formam-se 4 células N, isso é, com metade do número de cromossomos da célula-mãe. A mitose, ela forma células autossômicas e a meiose forma células germinativas. Por quê? O espermatozoide e o ovócito, eles precisam ter metade do DNA da célula-mãe, porque quando eles se fundem, é necessário que tenha não. Para que uma célula seja considerada teoricamente normal, tem que ter 46 cromossomos. Todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos? Não. Algumas células podem ter, eu fiquei chocada quando eu descobri isso, podem ter até 57 cromossomos e a pessoa sobrevive. Mas pode ter uma série de doenças. Porque cada gene, cada um dos 46 cromossomos, na verdade, são 23 cromossomos duplicados. Cada um dos 23 cromossomos, ele comanda alguma função do nosso corpo. Quando você tem quando uma pessoa tem 57 cromossomos, quando uma pessoa tem 45 cromossomos, ela tem um cromossomo a menos. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Quando uma pessoa tem 45 cromossomos, ela tem um cromossomo a menos. Ela sofre uma doença chamada monossomia. Ela, ao invés de ter 23 cromossomos duplicados, ao invés de ela ter 22 cromossomos duplicados mais um cromossomo sexual, ela tem 21 cromossomos duplicados mais um cromossomo sexual. Então, ela tem monossomia, ela tem cromossomo a menos. Já quando ela tem trissomia ou polissemia, ela pode ter 4 cromossomos repetidos. Já ouviram falar no síndrome de Down? Já. Então, a síndrome de Down é uma trissomia. Ao invés de cromossomo 21 ter 2 cromossomos, ele tem 3. Então, esse cromossomo comanda, ele tem genes que comandam várias funções do corpo. E quando ele tem 3 ao invés de 2, tem alguns problemas genéticos na pessoa. Por exemplo, ela tem alterações na face, tem alterações no pescoço, alterações nos dedos, tem alterações no coração, tem alterações também nas células germinativas, porque uma mulher que tem síndrome de Down, ela tem 50% de chance de ter filho. Já um homem que tem síndrome de Down, ele tem 80% de chance de não ter filhos. Então, não quer dizer que um homem que tem síndrome de Down seja infértil.
possibilidade dele gerar filhos é menor, mas ainda existe. Eu já vi na televisão vários casos de mulheres com síndrome de Down que casam com homens que não têm síndrome de Down e têm filhos normais. Mas eu também já vi casos de homens com síndrome de Down que casam com mulheres com síndrome de Down e o filho nasce com síndrome de Down. E esse filho provavelmente herda todos os problemas genéticos dos pais. É muito comum uma criança com síndrome de Down nascer com má formação do coração. Não quer dizer que todas nascem. É muito comum que nascem, mas não quer dizer que todas nascem. Tá, voltando aqui. Em tomates, a forma da folha é determinada por um gene, cujo alelo que condiciona a folha normal N é dominante, sobre o alelo que condiciona a folha necrosada N5. Há um outro gene que condiciona o tipo de caule, cujo alelo P condiciona o caule liso e é dominante sobre o alelo P, que condiciona o caule piloso. Um fazendeiro cruzou uma planta heterozigótica para esses dois genes, com uma planta duplo homozigótica recessiva, e obteve o resultado apresentado no quadro abaixo. Isso aqui se trata da F1, tá? F1. Toda vez que você vai representar o indivíduo, você tem que pensar no que está representado na F1. Nzão, Nzinho, Pzão, Pzinho. Isso aqui é o cromossomo, é o genótipo duplo heterozigótico. Nzinho, Nzinho, Pzinho, Pzinho, duplo homozigótico. Então, se você fizer o cruzamento desses dois genes, você vai achar Nzão, Nzinho, folha normal. Toda vez que a folha é normal, você vai lembrar que é Nzão, Nzinho. Caule liso, Pzão, Pzinho. Folha normal, Nzão, Nzinho. Caule piloso, Pzinho, Pzinho. Folha necrosada, Nzinho, Nzinho. Caule liso, Pzão, Pzinho. Folha necrosada, Nzinho, Nzinho. Caule piloso, Pzinho, Pzinho. Número observado. Foram encontrados 500 indivíduos, Nzão, Nzinho, Pzão, Pzinho. 495 indivíduos, Nzão, Nzinho, Pzinho, Pzinho. 510 indivíduos, Nzinho, Nzinho, Pzão, Pzinho. 490 indivíduos, Nzinho, Nzinho, Pzinho, Pzinho. Você vai somar todos esses indivíduos e vai dividir por 4, porque você vai identificar que todas essas linhas aqui, que eu esqueci o nome de se dar, têm números parecidos. Tem uma diferença muito significativa entre 495 e 505? Não muito. 510, 495 e 510, você vai perceber que está variando entre 10 e 15. 490 e 510 tem uma diferença, mas não muito. Então, quando todos os números forem bem parecidos, você vai somar tudo e dividir por 4. Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. E você dividindo 510 dividido por 200 dividido por 4 vai dar 500, 500, 500, 500. O que você vai encontrar aqui? Observado, 505. Menos esperado, 500. Eleva ao quadrado e divide pelo esperado. Você vai encontrar 0,05. 0,05, 0,2, 0,2. Isso aqui não é o certo. Isso aqui é um erro da calculadora. Eles aceitam essa variação. Igual, tá? Eu fiz a continha na AVT com vocês e deu o mesmo erro da calculadora. Ficou igual. Como é que se calcula o número esperado, professora? Que eu me perdi. Você vai... Olha só, tá vendo que isso aqui é um quarto? Tô vendo. Então, No caso, tem que somar todos esses números observados, que deu 2.000, e dividir por 4, né? Isso.
Aí você vai encontrar todos os números 500. 500, 500, 500, 500. Porém, quando a frequência é a frequência da segunda lei, da primeira lei, segunda lei, que é a mendeliana, que é 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1, você vai pegar esse número aqui e vai dividir 9 dividido por 16, 3 dividido por 16, 3 dividido por 16 e 1 dividido por 16. Você vai pegar 2.000, dividir por 16 e multiplicar pelo número que você encontrou, que é o 9, ou 3, ou 3, ou 1. Aí, nesse caso, esse número esperado vai ser variado. Mas quando a frequência é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, o número esperado é igual. Eu torço fortemente para que caia assim na prova, porque essa fórmula aqui é bem mais fácil de se resolver. Tá? Letra A. Determine o genótipo de cada uma das classes fenotípicas da prole do cruzamento. Isso aqui já foi colocado. Calcule a frequência esperada para cada uma das classes pela. Peraí. Gente, eu tenho que parar a gravação depois de continuar.